nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, falando sobre a tradição apostólica, nós vimos como a pregação apostólica foi transmitida, segundo a ordem do Senhor, de duas maneiras. Oralmente, pelos próprios apóstolos, na sua pregação oral, nos seus exemplos, nas suas ações, e também por escrito, seja pelos próprios apóstolos, seja por outros homens apostólicos, que, sob inspiração do Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. E assim nós chegamos ao parágrafo número 77. A pregação apostólica foi continuada na sucessão apostólica. Mais uma vez, o nosso catecismo cita a Dei Verbum, Palavra de Deus. É a constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Palavra de Deus. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Aqui nós temos um pedaço da Dei Verbum número 7 e um trechinho da Dei Verbum número 8. Vejam bem, aqui nós começamos a falar de um tema que vai voltar outras vezes em programas futuros, se Deus quiser, que é o tema da sucessão apostólica. A transmissão do Evangelho não poderia se encerrar com a morte dos apóstolos. A revelação, sim. A revelação, ela está encerrada com a morte do último dos apóstolos. Não há que esperar, já vimos em programas anteriores, não há que esperar uma nova revelação pública antes da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A transmissão dessa revelação, ela tem que continuar até o fim dos tempos. É aí que entra a própria missão da Igreja. Então, para que a revelação fosse transmitida de maneira inalterável, né, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterável e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Nós já vemos no próprio Novo Testamento, particularmente nos Atos dos Apóstolos, como vão surgindo outros homens apostólicos, Tito, Timóteo, Barnabé, Silas, Apolo, e muitos outros que eles receberam a imposição de mãos da parte de um dos apóstolos, se tornaram lideranças das comunidades. Paulo é o exemplo mais significativo nesse sentido, uma vez que Paulo ia para determinadas comunidades. Normalmente Paulo pregava o evangelho sobretudo em grandes centros, como Corinto, por exemplo, Éfeso, centros urbanos, e esteve também em Atenas, né? Mas também ia para ilhas e outras localidades mais distantes. Onde quer que ele chegava, ele passava um certo tempo por ali e formava aquela comunidade, naturalmente formava lideranças, depois impunha-lhes as mãos e, assim, ele seguia avante na sua viagem, nas suas viagens, até que ele foi preso e conduzido para Roma. Mas mesmo na sua prisão, ele ainda escreveu várias cartas, as chamadas cartas da prisão. Pois bem, aqui nós temos o embrião daquilo que se chama sucessão apostólica. Ou seja, os apóstolos iam morrendo, mas os seus sucessores iriam continuar ao longo dos tempos essa missão. Estamos mais acostumados a falar do Papa como sucessor de Pedro, e um pouco menos a falar dos bispos como sucessores dos apóstolos. Na verdade, a tese minimalista, digamos assim,
diz que o colégio dos bispos sucede ao colégio dos apóstolos, de modo que hoje é praticamente impossível você saber a ordem ascendente das ordenações, a lista ascendente das ordenações, eu querer descobrir a qual apóstolo a minha ordenação remonta. Não existem mais documentos sobre isso. De qualquer maneira, o colégio dos apóstolos foi sendo sucedido ao longo dos tempos por outros mais. É o que se chama de sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica, ela pode ser de ministério, pela imposição de mãos, mas também de doutrina. É uma coisa curiosa que existem hoje testemunhos muito bonitos de igrejas, por exemplo, na Coreia e em outros lugares do mundo, em que comunidades católicas sobreviveram por mais de 150 anos sem a presença de um padre ou de um bispo. Os próprios leigos, na fidelidade, transmitindo aquela fé e transmitindo de uma maneira muito fiel. Então, existe essa sucessão no ministério, né? Mas existe também uma tradição oral que é muitas vezes a única forma do evangelho permanecer vivo ao longo das gerações. Então, com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados, os evangelhos e demais livros do Novo Testamento, ela deve ser considerada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Parágrafo 78. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, porque distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. E aqui nós chegamos a um tema de grande atualidade, o tema da tradição apostólica. Eu me lembro de um livro, aliás, de uma obra em 2 volumes, que eu tive que estudar nos meus tempos de pesquisa em Roma, chamada A Tradição e as Tradições, em que o autor, um dominicano francês chamado Yves Congar, ele distinguia muito bem entre a tradição apostólica ou a sagrada tradição das diversas tradições locais particulares. Aqui o nosso catecismo ele foca a sua atenção sobre a tradição, com T maiúsculo, né? Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê. Dei Verbum número 8. É interessante que nós podemos considerar a própria liturgia como o instrumento de tradição por excelência, porque na liturgia, particularmente na celebração da Santa Missa, da Santa Eucaristia, a Igreja convive com o mistério e ela transmite às novas gerações, aí por esse contato vivo com o próprio mistério, tudo o que ela é e tudo o que ela crê. Os ensinamentos dos Santos Padres testemunham essa presença vivificante dessa tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da Igreja crente e orante. Então, meus caros irmãos, queremos, no nosso próximo programa, falar um pouquinho mais sobre essa relação que existe entre a tradição e as tradições. As pequenas tradições locais, cada cidade tem a sua, cada comunidade, sobretudo as mais antigas, tem as suas, que não se confundem com a grande transmissão de toda a realidade da Igreja, de tudo que ela é e de tudo que ela crê. Aqui estamos na tradição com letra T maiúscula. Que o Senhor abençoe as nossas famílias. Amém.